Jesus. Amém. Neemias capítulo 6. E o versículo 3. Neemias capítulo 6, versículo número 3. Está escrito assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: façam a grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Pode sentar. Glória a Deus. O tema dessa mensagem, irmãos, é como enfrentarmos os inimigos. E eu estava analisando a batalha que Neemias travou para realizar essa obra. Existem os inimigos externos e existem os inimigos internos. E esses inimigos internos podem ser até alguém da nossa família. Porque às vezes tem alguém na família que, pelo fato de você estar progredindo, ele se inveja, mesmo você da família. Mas o maior problema que eu vejo no inimigo interno é a questão da traição, a falsidade. Isso é terrível. Só que a falsidade, ela é um instrumento de Satanás. Isso é terrível. E Neemias enfrentou tanto os inimigos externos como os inimigos internos. Interessante, irmãos, que Neemias, quem foi Neemias? Ele era um judeu que estava lá na Babilônia, porém um homem que servia ao rei Artaxerxes. E ele tinha um cargo de extrema confiança, porque ele tinha a responsabilidade de, antes do rei tomar o seu vinho, a sua bebida, ele tinha que experimentar primeiro. Então, se alguém tivesse que morrer, não seria o rei, seria o copeiro. Então, a vida dele estava em jogo o tempo todo. Só que Neemias tinha um diferencial: ele servia ao Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Interessante, irmãos, que Israel foi levado cativo para a Babilônia devido à sua desobediência. Porque Israel, eu estava dizendo aqui hoje pela manhã, que tem pessoas que, quando recebem, está lá embaixo, na desgraça, ele busca um socorro, busca no meio, uma solução. E quando Deus levanta alguém para estender a mão para ele, para erguê-lo, e ele se acha que ele está por cima agora, está abençoado, ou curado, ou liberto, ou prosperou, ou errou, o que é que ele faz? Empina o nariz e acha que agora está por cima da carne seca. Israel, Deus tinha tirado eles de onde? Do Egito, da escravidão, do sofrimento. Eles faziam tijolos
as construções do Egito, as suas peles eram peles destruídas pelas enfermidades. E estavam clamando, buscando socorro. Deus levanta Moisés, tira eles do Egito, depois de operar grandes milagres extraordinários, e Deus conduz esse povo para o deserto. Por que Deus nos leva para o deserto? Você sabe? Porque Deus nos leva para o deserto. Sempre que Deus nos leva ao deserto, é porque Ele quer provar o que está no nosso coração. Então agora Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto, para tirar agora o Egito do coração dele, da vida deles. Por isso que um cristão verdadeiro, presta atenção, um cristão verdadeiro jamais ele será imitador do mundo. Um cristão verdadeiro, ele sempre viverá à base da renúncia, sempre negando o pecado e sempre vivendo para agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor. Então Israel agora estava abençoado, está em uma terra que eles não plantaram nada, não construíram nada, e Deus pega Canaã e dá para eles terra que mandava leite e mel. Agora eles estão por cima, estão abençoados. O maná foi suspenso, porque agora eles têm fruto da terra. Aleluia, glória a Deus. Mas no decorrer da caminhada, estou adiantando a história, eles deixaram de adorar a Deus para adorar os deuses das nações pagãos, para adorar o Deus Moloque, Astarote e tantos outros. Esse Moloque era tão terrível, esse Deus, que ele recebia sacrifícios humanos, crianças, filhos, pessoas eram sacrificadas para ele. Por quê? Porque todos os deuses, eles não são deuses, eles são demônios, eles são espíritos malignos. Só que o ser humano, na sua ignorância e na sua revolta para com o seu Criador, deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. Então Satanás, ele sempre se manifestou no decorrer da história de forma diferente para atrair as pessoas. E aí ele deixa de adorar a Deus e passa a adorar os deuses. Qual é o resultado? Deus levanta o rei Nabucodonosor, porque tudo está no comando de Deus, servindo a ele ou não. Quando o camarada diz que ele é um ateu, na realidade ele não é à toa, porque se Deus quiser, ele muda o coração dele rapidamente. Quando o camarada diz que é satanista, que ele é feiticeiro, que ele é o cão, ele é o satanás, se Deus quiser, e quando Deus usa o servo dele para ministrar a palavra vai falar no coração dele, ele vai bater com uma espada nos gumes e vai arrancar o diabo dele, e ele passa a ser o servo. É o poder de Deus. Então esse negócio da pessoa dizer, esse negócio de Jesus, esse negócio de Deus, o Jesus foi os romanos que criaram, isso são mentes diabólicas. É o diabo que cauterizou a mente dessa pessoa para duvidar do Todo-Poderoso. Só que Deus é eterno. Deus não vai brigar com o camarada que ele criou como um solto. Deus é todo-poderoso. Então, na hora que Deus quer agir, ele age. Na hora que Deus quer operar, ele opera. O ser humano crê ou não. Na hora que ele quer desmanchar, foi quem fez agora no Rio Grande do Sul? Para quem baixou o Rio Grande do Sul? Colocaram uma estátua agora de 4 metros de Lúcifer lá em Gravataí.
uma estátua de Satanás, para proteger as empresas. E por que o Satanás não protegeu antes? Para não deixar destruir mais no resto das cidades. Cadê Satanás? Porque é Deus que manda nos céus e na terra. Aleluia! Então, lá no Nabucodonosor existiam muitos deuses na Babilônia. Aonde é que está o Império Babilônico? Você está me acompanhando aí, me vendo? Aonde é que está o Império Babilônico? Me diga aí. Diz aí para mim onde é que está o Império Persa. Diz para mim onde está o Alexandre o Grande. O Império Romano, onde ele se encontra? Diz para mim. Neemias está lá servindo ao rei Artaxerxes, no Império Persa. Mas Israel desobedeceu ao Senhor e passaram a servir aos deuses, dar sacrifício para os demônios. Aí o Senhor chama Nabucodonosor: vem cá, Nabucodonosor, pega o povo de Israel e leva eles escravos para a Babilônia. E o povo agora está sofrendo na Babilônia, como escravo do rei Nabucodonosor. Mas aonde foi parar o rei Nabucodonosor? Quando ele construiu todo o seu palácio, ou até mesmo quando ele construiu a sua estátua de 27 metros de altura, e que todos queriam que adorassem a sua estátua, dizendo que ele era um Deus. Porque agora está andando no seu palácio, na sua pompa, no seu apogeu, dizendo: isso aqui tudo, Babilônia, foi eu que criei, eu sou Deus. Aí o Senhor tira aí a vida dele instantaneamente. Cadê o Nabucodonosor? É Deus que comanda os céus e a terra, e ele não mudou. E ele está aqui nesta noite. Jesus Cristo está aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui dentro de você. Nós não servimos a um pedaço de pau, nós não servimos a um pedaço de gesso. Não, nós servimos a um Deus vivo. Deus vivo, Deus vivo. Oh, e se alguém está querendo me prender, vai acionar a Polícia Federal ou quem quer que seja, porque está me chamando aí nesse momento de, qual é a palavra que usa ultimamente? Fundamentalista ou antirreligioso. Nós respeitamos todo mundo. Se a pessoa quer servir ao corpo da vaca, sirva. Nós não estamos nessa aí. Só que nós servimos ao Deus que criou os céus e a terra. Então respeite o nosso Deus, respeite a nossa decisão. Nós respeitamos a sua. Você quer servir a Satanás, sirva a Satanás. Quer servir a demônio, sirva a demônio. Quer servir a pedra, ao pau, sirva. Mas respeite a nossa decisão. Não tenha medo de conversa fiada. Neemias está lá agora, servindo ao rei Artaxerxes, como copeiro, homem de alta confiança. Mas de repente, ele recebeu a notícia que o povo dele, de Israel, ficou, porque como o rei levava cativo as pessoas, ele não levava o rebanho todo não, o povo todo não, o pobre, não, ele levava as pessoas que tinham condição boa, que era para eles expulsarem lá no reino deles. Não levar quem não tinha nada, não. Mas Neemias tinha um coração temente a Deus. Glória a Deus. Neemias estava preocupado com o povo. Neemias não estava preocupado com dinheiro, com poder, com glória. Ele estava preocupado em honrar ao Deus Todo-Poderoso e salvar a sua nação. E aí, o primeiro passo de Neemias qual é? Ele entrou em oração e jejum, irmãos. Glória a Deus. Os camaradas também, agora eu esfregando, não quer fazer técnica de coach. Não, meu irmão. A igreja ela tem um dono, e o dono chama-se Jesus Cristo, e ela é conduzida pelo Espírito Santo. Não é por coach, não. Não é por psicologia, não. Não é por indução, não.
E aí, naqueles momentos de tristeza de Neemias por ver, de saber o que estava acontecendo com o seu povo, ele vai se apresentar ao rei em um determinado momento. E o rei, conhecendo Neemias, viu que Neemias estava triste. E quando nós estamos tristes, o nosso semblante vai transparecer, o nosso olhar vai decair. E o rei olhou para Neemias e disse: você está triste? Que tristeza se você está assim? Ah, meu rei, é que eu recebi uma notícia ruim. Meu povo estava sofrendo. Por que você apareceu, Neemias? Para você resolver o problema, eu estou aqui usando a palavra de Deus. Eu preciso de uma carta para atravessar a viagem, porque vou encontrar muitas barreiras, os governantes até chegar em Jerusalém. Eu vou precisar de recurso financeiro, eu vou precisar de soldados, mas, irmãos, é impressionante, o rei deu tudo para Neemias. Por que o rei deu tudo para Neemias? Porque Neemias estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Quando Neemias chega lá em Jerusalém, irmãos, Neemias não chegou dizendo assim: eu cheguei, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque tem aqueles que fazem alarme, né? Não, Neemias chegou com a sua caravana, pousou, pegou o seu milagre de transporte e começou a andar na cidade, fazer uma avaliação do que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer que não revelou para ninguém o que ele ia fazer. É um grande erro quando a gente tem algo grande para fazer, que a gente começa a falar: eu vou ganhar tanto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Bobagem. Ele não revelou. O que Deus colocou no coração dele, ele colocou em prática. Agora imagina, ele nem revelou o que ia fazer, os inimigos se levantaram. Imagina se ele revelasse o que ele ia fazer. Irmãos, e agora o retorno desse povo da Babilônia, depois que cumpriu o castigo de Deus, a punição, porque as pessoas pensam dizer: esse seu Deus é vingativo, ele mata a criança, ele mata isso, mata aquilo. Deus é o dono da vida, entenda isso. Deus é o dono da vida. E ele prefere, quando o povo entrou em Jericó, lá em Canaã, que as 7 nações foram destruídas, é porque se aquele povo, aquelas crianças ficassem, seria a próxima geração a continuar na destruição. Só que Deus preferiu que salvar aquelas crianças, porque criança não tem pecado. Então Deus sabe o que faz e como faz. Então foram 3 etapas de retorno do povo de lá da Babilônia para Jerusalém. E o primeiro retorno aconteceu no ano de 538 a.C. Primeira etapa. A segunda etapa aconteceu no ano de 457 a.C. E a terceira etapa aconteceu no ano de 444 a.C. E Neemias, irmãos, o livro de Neemias, no Antigo Testamento, no Antigo Hebraico, ele e o livro de Esdras é um livro só. E Esdras, ele foi um sacerdote. Então Neemias teve a responsabilidade de reconstruir o muro de Jerusalém. Mas Esdras teve a responsabilidade de construir e trabalhar na construção do templo em Jerusalém. Interessante que tanto Esdras, como foi usado por Deus, como Neemias, como governador, Neemias como governador e Esdras como sacerdote, somos sacerdotes. E quando a gente lê a Bíblia, ela é concluída aqui nesse período de Neemias. Só que é diferente dos outros livros. Inclusive Malaquias também foi contemporâneo de Neemias.
o profeta Neemias, o profeta Malaquias. A Bíblia para aqui, nesse Neemias, conclui aqui o Antigo Testamento, para depois entrar num período chamado interbíblico, que são 400 anos, de Malaquias para Mateus. Esse período é chamado de interbíblico. Então foi 400 anos que ficou sem Deus se apresentar e falar nada para o povo. Só que, irmãos, Neemias está trabalhando para o Senhor. Neemias está fazendo a sua missão cumprir. E aí nós encontramos 3 inimigos fortes aqui de Neemias. O primeiro inimigo, Gesem. Esse Gesem foi grande opositor da reconstrução dos muros de Jerusalém. Por quê? Porque esse Gesem, ele era um negociante árabe. Ele era árabe. Então esse Gesem, ele era chefe das tribos dos negociantes do deserto de Quedar, ao norte da Arábia. Então ele tinha interesse que as portas lá, que os muros tivessem estagaçados. Porque eles estavam ganhando com isso. Ele estava falando. E quando a gente lê a história de Neemias, irmãos, e analisamos biblicamente, ideologicamente, a gente compreende o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. As estratégias são as mesmas, porque o governo deste mundo, ele é conduzido por Satanás. O governo deste mundo, ou seja, as ideias, as estratégias, elas são diabólicas. Não mudou, e Satanás ele não mudou as suas estratégias para atingir o ser humano. Então esse Gesem foi um instrumento nas mãos do diabo para se opor à obra que Neemias estava fazendo. Aí vem o segundo, que era Tobias. E o nome Tobias é um nome hebraico que significa Jeová é bom. E Jeová é bom, mas o cara era um inimigo, era um opositor. Mas também esse Tobias, ele era governador de Samaria. Então não eram pessoas fracas que estavam indo de encontro a Neemias, eram pessoas poderosas na época. Glória a Deus. E esse Tobias, ele fez aliança, porque o mal se une também. As pessoas do mal, elas se unem, irmãos, para um mal maior. As pessoas do bem, elas se unem para um bem maior. É assim que funciona o mundo. Então esse Tobias, ele se fez uma aliança com Sanbalate, para que os muros de Jerusalém não fossem levantados, porque ele tinha um interesse político também. É impressionante. E nós vamos analisando aqui texto. E o Sanbalate, irmãos, já o nome Sanbalate, ele é de origem babilônica. Agora escuta o que significa o Sanbalate. O Deus Lua deu vida. Esse é o nome do Sanbalate, nome de origem babilônica. O Deus Lua deu vida. Esse Sanbalate também foi governador de Samaria no ano de 445 a.C. E esse Sanbalate, ele era astuto. Então ele levantou calúnias contra Neemias, com o propósito de que o povo se revoltasse, criasse uma rebelião. Era a estratégia de Sanbalate, dizendo que Neemias estava criando uma rebelião para ir de encontro ao rei Artaxerxes. E por que isso? Porque Neemias era uma pessoa de alta confiança no rei. Olha a estratégia. Então a estratégia é jogar Neemias contra o rei. Isso é de quem? De Amon. Então quando você vê uma intriga, uma confusão, uma perturbação, alguém agindo de má fé, tramando, caluniando, hoje o que a Bíblia faz hoje? A Bíblia pega o nome de uma pessoa importante e ela começa a atacar essa pessoa para atingir a reputação daquela pessoa, sem ela ter nada negativo.
Por exemplo, vou falar porque ele próprio já falou, o Pablo Nassau. O camarada foi com várias toneladas de alimento, várias carreiras, colocou avião, colocou helicóptero, mobilizou pessoas para ajudar na urgência do Rio Grande do Sul. Sabe o que acontece? A mídia não deu uma notícia dizendo que ele fez alguma coisa boa. Você vê? Mas, no entanto, ela dá notícia só para querer arrebentar ele. Por quê? Porque ele é um camarada que usa a verdade, ele fala a verdade, ele enfrenta os inimigos. Então, um camarada exemplo no Brasil. E ele quer formar uma geração de pessoas que pensam, de pessoas que são honestas, de pessoas que são corretas. Ele está certo. Neemias, irmãos, ele foi sempre prudente e perspicaz. Interessante que esse Sanbalate, ele se juntou com o Gesem. E qual foi a estratégia dele? Eles planejaram um encontro entre Neemias e eles, em um lugar chamado Vale. Eu nunca tinha analisado sobre isso. Um vale chamado Vale de Ono. Esse Vale de Ono, ele tinha uma quilometragem de distância de Jerusalém. Ele estava a 25 quilômetros de Jerusalém. Então eles queriam tirar Neemias de Jerusalém, levar 25 quilômetros de distância, para se encontrar com Sanbalate e Gesem. Para quê? Para matar Neemias, porque Neemias era uma ameaça para eles. Pode observar, quando você tinha uma nota boa na escola, você, em vez de ser elogiado, eu já tirei nota 10 na faculdade, e um dia eu entrei na faculdade, nem esperava. Eu acho que foi em economia, não estou lembrado. Foi em economia. Aí, quando eu abri a porta para entrar, fui aplaudido, porque só eu tirei 10 na nota, na sala, na classe. E assim, impressionado, né? Eu não esperava tirar 10 na matéria, estudei. Mas assim, é uma coisa impactante, é marcante. Mas o fato é que quando você tem uma ascensão em qualquer área, alguém tenta lhe atingir, desfazer de você, querer desmoralizar, querer desvalorizar. É por isso que coisa boa é servir a Deus, porque Deus, ele sempre olha para dentro de nós e ele sempre te valoriza. Deus não te vê um lixo, não te vê um fracasso, não te vê um pedaço, uma pessoa que não vale nada. Deus sempre te vê você uma pessoa importante, porque ele deu para você o seu espírito. Então você é importante. Mesmo que alguém na sua família, na sua casa, na sua empresa não te valorize. É por isso que nós precisamos primeiro sermos curados interiormente. Nós precisamos ter certeza que nós somos em Deus. E quando a pessoa não tem certeza de quem ele é em Deus, em Jesus Cristo, ele não tem certeza de quem é o Espírito Santo para ele, aí quando a pessoa diz, aí, você é um bagaço. Aí aquela palavra entra na mente dele, no ouvido dele, e a mente dele, bagaço. Então é um negócio picando, vai passar no moinho, não vai dar em nada no final. O bagaço cai fora, Satanás. Eu sou imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Você tem valor. Você entende? Então você tem que ir para cima. Então o Sanbalate se juntou com o Gesem, planejaram isso, mas Neemias entendeu que ali era uma estratégia de Satanás para destruir ele. E ele não atendeu o pedido, o convite de Sanbalate e de Gesem. Amém? Amém? Então, irmãos, o primeiro ataque que Satanás planeja contra as nossas vidas é a intriga. É jogar um contra o outro. Você veja, se uma pessoa tem uma ideia boa, um projeto bom para realizar uma coisa. Agora vamos começar aqui o projeto. O projeto solidário. Então nós teremos já nos próximos dias, se Deus quiser, café da manhã aqui para os moradores de rua. Um negócio digno. Vamos estar aqui cedinho para servir café
E você que está nos acompanhando pode já enviar também a ajuda financeira, porque nós não temos os recursos financeiros, mas Deus vai nos dar. E a gente vai realizar esse projeto para atender pessoas. Nós temos pessoas aqui que estão dormindo à toa, então nós queremos dar um documento também. Queremos ajudar na que for necessário. Já tem que nós vamos fazer um lance aqui para se cumprir. Então, irmãos, o primeiro ataque de Satanás é causar intriga. Intriga entre a família, intriga com a empresa, um chefe, com um empregado. E dentro da igreja acontece também. Por que acontece o problema na igreja? Porque tem gente que dá lugar ao diabo. Qual é o mandamento do Senhor? Não deis lugar ao diabo. Quando a pessoa dá lugar ao diabo, ele vai ser usado pelo diabo em qualquer lugar. Em qualquer lugar ele vai ser usado. Mas quando a pessoa dá lugar a Deus, ele vai ser um canal de bênção nas mãos de Deus, para a vida dele, para a família dele, para o seu próximo. É assim que Deus trabalha, irmãos. Então, esses inimigos aqui, o objetivo de Satanás é destruir o povo de Deus através do engano sutil. Satanás trabalha usando o engano sutil, para que a pessoa pense: olha, que pessoa boa, que pessoa maravilhosa. Tem gente que serve a Satanás e está dando comida para o povo, está dando remédio, está fazendo caridade, só que ele serve a quem? Satanás. Se ele morrer hoje, qual é o final dele? Destruição eterna, porque só a salvação em Jesus Cristo. Você crendo ou não, aceitando ou não, é isso que Deus determinou para nós, a salvação eterna em Cristo Jesus. Agora, irmãos, Satanás ele é persistente, ele persiste. Aqui o texto vai dizer que eles enviaram mensageiros para Neemias 4 vezes. Vem cá, sai daí de Jerusalém, vem encontrar com a gente. Aí tem coisa boa aqui para você. Nós temos um plano maravilhoso aqui para você, Neemias. 4 vezes. Mas Neemias mandou resposta para eles dizendo: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, o que o diabo quer, muitas vezes, por que muitos líderes caem no pecado, crentes caem no pecado e outros religiosos caem? Por quê? Porque dão lugar ao diabo, eles caem na distração. Não, beba aqui esse copinho de vinho, que um copinho de vinho não vai derrubar não. Um copinho de vinho não vai derrubar mesmo não. Um copinho de champanhe não vai derrubar mesmo não. Só que isso chama-se legalidade no mundo espiritual. Deu legalidade ao diabo. E daqui a pouco ele vai estar onde? Com a garrafa de 51. Lá na Cracolândia. Você entende? Ninguém cai de uma tacada só. Satanás ele sempre vai minando. E a pessoa dizendo: eu agora encontrei uma pessoa maravilhosa, eu encontrei um lugar maravilhoso. E ele vai trazendo de forma enganosa e sutil, porque ele quer no final destruir aquela vida, aquele casamento, aquele emprego, aquele relacionamento, a saúde da pessoa. Então, irmão, nós precisamos de coragem para enfrentar o inimigo e os críticos. Neemias resistiu dizendo: estou fazendo uma grande obra. Não dê ouvido a Satanás, não dê ouvido ao crítico, Então ele vai usar o diabo. Outra arma que ele usa é a distração, porque distraindo a pessoa, ele consegue colocar o projeto dele, o objetivo dele. E nós temos que estar atento com as redes sociais. As redes sociais é um canal de bênção, mas também é um canal de maldição para aqueles que não estão ligados em Deus. Temos que ter cuidado. Então, o segundo ataque que Satanás mandou para Neemias foi a intimidação, aliás, insinuação. O inimigo usa insinuação. Olha só, irmãos, insinuação. Aí foi o que ele fez? 4 vezes já tinha tentado destruir Neemias, não conseguiu. Agora vamos mudar a tática. Quando eu vejo o plano do governo mudando as táticas, qualquer governo, eu vejo, olha a artimanha.
E agora está vindo um plano aí só para jogar imposto em cima do cidadão, de empresa. São Obrigado agora já aumentou. Hoje o combustível já aumentou também. Nós estamos dependendo de Deus mais do que nunca, irmãos. Glória a Deus! Porque os dias estão ficando piores cada vez mais. E nós precisamos confiar em Deus. Então o inimigo, ele usa a insinuação. Ele mudou de tática. E ele enviou uma carta com falsas acusações. A Bíblia vai dizer no versículo seguinte que ele enviou uma carta, no versículo 5, Sanbalate ainda, pela quinta vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão. Interessante, irmãos, que uma carta, quando ela era enviada pelo rei, ela tinha o selo do rei, ela não podia ser aberta, tinha que ser entregue à pessoa destinada, ou destinatário. Mas a carta que o Sanbalate enviou para Neemias, ela já foi aberta. Neemias não chegou a ler a carta. O indivíduo criou aquelas artimanhas, estratégias para poder derrubar Neemias, para convencer Neemias. É os golpes que são dados também nos telefones, né? Aí o camarada grava a voz da outra pessoa e diz que a pessoa está sendo sequestrada, que é para roubar dinheiro daquela pessoa, né? Do outro. Hoje quase cada outro quase uma porcaria. Apareceu alguém querendo roubar através do telefone. Tudo está tendo insinuação. Enviou uma carta com falsas acusações. Eles acusaram Neemias de contratar profetas. Olha só a estratégia deles. Na carta dizia que Neemias agora havia contratado profetas em Jerusalém, porque ele seria o novo rei de Jerusalém. Olha só, que acusação, que insinuação. Porque na realidade, como o rei era levantado, tinha que ter o sacerdote. Porque, aliás, o profeta, porque o profeta é que representava Deus, para ungir o rei. Então eles levam essa carta, agora até Neemias, dizendo que Neemias tinha contratado profetas para ele ser ungido rei lá em Jerusalém. Então, qual é a principal arma de Satanás? A mentira. Tem um especialista aí do Hitler, trabalhando que fazia o marketing do Hitler, que dizia o seguinte: que se desse a mídia para ele conseguiria convencer as pessoas para vir do lado dele, do lado do mal, usando a mentira, porque a mentira repetida várias vezes, a pessoa vai receber daquela mentira, vai ouvir daquela mentira. Você vê, se ouve uma música aí diabólica, mundana, ouça o dia todo, quando você for falar do dia, a música está na tua cabeça, não é assim? Qualquer música, do funk, do tango, qualquer coisa, está na cabeça. Então esse camarada lá, tal de Kobe, parece que o nome dele era Kobe, disse que se desse a mídia, ele ia fazer as pessoas, todo dia, convencer as pessoas, insinuando, através da mentira, que o plano de Hitler era o maravilhoso. E o Hitler matou 6 milhões de judeus, só de judeus, Isso é uma barbaridade. Então, irmãos, a mentira é sempre uma arma de Satanás. Por quê? João 8,44 vai dizer que Satanás ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. E outra coisa, irmãos, aqueles que espalham falsidade nunca perguntam à pessoa ofendida o que realmente aconteceu. A pessoa sai espalhando a notícia ruim, mas ele não vai perguntar quem foi ofendido, o que aconteceu. É justamente a insinuação, que é para atingir a moral da pessoa, a reputação da outra pessoa. Então, irmãos, a crise não faz a pessoa, a crise revela a pessoa. Preste atenção, a
crise não faz a pessoa, a crise revela a pessoa. E como foi que Neemias venceu esse ataque? Neemias venceu esse ataque usando a verdade, falando a verdade e indo para o joelho, indo para a oração e colocando diante do Senhor. Foi que Neemias venceu esse ataque. E o terceiro ataque que essa equipe aqui diabólica mandou para Neemias foi a intimidação. Intimidação. Quando a pessoa recebe uma intimidação, ela fica desequilibrada. Como assim? Porque o alvo de Satanás é usar qualquer pessoa que Deus cair. E aqui nesse caso, Satanás está usando pessoas religiosas. Ele usou, aqui nesse caso, irmãos, pessoas religiosas. Quem era a pessoa religiosa? Tinha um homem lá, um sacerdote, que os Sanbalate, os Gesem, fizeram um acordo para que Neemias se encontrasse com ele na casa desse sacerdote, para que esse sacerdote dissesse que estava em perigo e que precisava ir para dentro do templo para se esconder, se refugiar dentro do templo. Só que dentro do templo ninguém podia entrar assim. Mas era o quê? Uma intimidação. O sacerdote tinha sido corrompido, comprado pelo Sanbalate. Olha a estratégia diabólica. E tem religioso hoje que é comprado? Lógico que tem. Religioso hoje também que é comprado, irmãos. Então a estratégia de Satanás não mudou. Nós temos que termos cuidado. Cuidado o cristão quando receber um convite e souber que algo é errado, você aceitar. Tenha cuidado, porque vai ter fracasso, vai ter derrota, vai ter juízo de Deus sobre essa vida. E o quarto ataque aqui de Satanás, usando essa aqui, foi a infiltração. Mas a vitória de Neemias, ela veio. E quando a vitória de Neemias veio, irmãos, as nações tomaram conhecimento. E quando as nações tomaram conhecimento, o que foi que aconteceu com essas nações vizinhas? Elas temeram, porque Neemias tinha terminado a obra em 52 dias. 52 dias para reconstruir os muros de Jerusalém. O povo temeu, as nações temeram e disseram assim: realmente Deus está com ele, essa é uma obra de Deus, só Deus para fazer um negócio desse. Deus nos abençoe, irmãos, é para que o nome dele seja glorificado. O nome do Senhor deve ser glorificado. Então, mas nós devemos também trabalhar duro, porque Deus também não abençoa preguiçoso, não, né? Temos que trabalhar duro. Agora, irmãos, tem um ministro lá, um ministro escocês, porque é isso que eu estava falando no início. Quando a pessoa recebe a bênção, está por cima, está tudo maravilhoso, ele agora costuma relaxar e começa a desprezar de onde ele veio, o que Deus fez na vida dele. Esse ministro aqui escocês, ele disse o seguinte: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Então, depois que nós temos a vitória, conquistamos a vitória, é que nós devemos manter vigilância, irmãos, porque continuamos ainda e vai vir outros ataques diferentes, outras situações diferentes. Então nós temos que vigiar, temos que vigiarmos. Então Satanás perdeu a batalha, mas ele não desistiu. Tenha cuidado. E o Tobias, irmãos, o Tobias, por que ele usou aqui a infiltração? Porque o Tobias, nós vimos que o nome de Tobias significa o quê? Jeová é bom. Então o Tobias estava lá no meio da obra. O Tobias estava lá, Neemias trabalhando, e o Tobias, cara, uma turma dele. Só que essa turma dele, do Tobias, eles eram fiéis ao Sanbalate. Aí então o que acontece? Muitos
isso, quando nós lemos Esdras, vai dizer, Esdras chegou um momento e diz assim: olha, você que casou com pessoas que não são judias, tem que desfazer o casamento. Rasga. E Neemias chega e põe ordem. Porque Neemias governou lá, irmãos, em Jerusalém por 12 anos. Depois que ele completou 12 anos, o tempo de governo dele lá, o rei Artaxerxes tinha dado um tempo para ele retornar. Então Neemias retornou lá para a Babilônia para prestar conta ao rei Artaxerxes, porque ele era fiel. E ele deixou pessoas lá governando. Aí a Bíblia vai dizer, no versículo capítulo 7, que ele nomeou pessoas fiéis para poder estar conduzindo a obra. E Hanani era irmão dele. Hananias também eram pessoas fiéis para estar dando sequência à obra. Mas Neemias foi, lá se apresentou ao rei, mas depois ele voltou de novo para continuar o seu governo em Jerusalém. Então, Tobias, ele convenceu as pessoas que ele era uma pessoa boa, mesmo sendo opositor à obra de Neemias. Então ele estava passando para as pessoas uma imagem de que ele era um camarada bom. Porque não é isso que ele vai fazer? Ele vai usar de engano e sutil. Ele vai dizer assim: eu cheguei, sou diabo, é cheio de contra, é cheio de capa preta, é cheio de... Não, ele vai chegar de forma sutil. A Bíblia vai dizer para nós, no Novo Testamento, que Satanás, ele se transforma até em anjo de luz, para poder confundir as pessoas. Diz: olha, está acontecendo um milagre ali, está acontecendo isso aqui, que fez? Porque as pessoas pensam que Satanás não tem poder. Satanás tem poder, só que ele tem um poder limitado. Todo o poder, toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo no céu, na terra, na terra. Então, quando nós estamos em aliança com o Senhor, nós vencemos todas as batalhas, não importa qual seja a situação. Então, irmãos, Neemias teve um propósito extraordinário. Qual foi o propósito de Neemias? Causar o avivamento e a renovação espiritual dos que retornaram da Babilônia. Então ele queria que acontecesse agora o quê? Um avivamento espiritual, uma renovação espiritual. E Esdras também trabalhou nessa questão. Então, irmãos, e ele aplicou o quê? Então ele aplicou, e Esdras, a leitura da palavra de Deus publicamente. Então, quando ele se reuniu publicamente para ler a palavra, até as crianças estavam lá reunidas também para ouvir a palavra. Glória a Deus. Uma outra coisa que Neemias fez foi que, quando reuniu o povo, ele levou o povo a confessar os seus pecados diante do Senhor, pelo que eles tinham feito, que tinha desagradado ao Senhor. Então, irmãos, quando houve a leitura da palavra, quando houve o arrependimento do pecado, aí houve conserto com Deus. Aí Deus trouxe o avivamento para Israel. Amém? Aleluia. Nós precisamos, irmãos, e o nome de Neemias, para finalizar. O que significa o nome de Neemias? O Senhor consolou. O Senhor consolou. O Senhor consola. Amém? E Deus usou Neemias. Se nós tivéssemos políticos no mundo como Neemias, nós não teríamos problemas. Porque Neemias era um homem que tinha sabedoria de Deus. Neemias era um homem que tinha convicção. Neemias era um homem que tinha coragem. Neemias era um homem que tinha integridade em toda a prova que ele passou. Neemias era um homem que tinha uma fé firme em Deus. Neemias era um homem que tinha compaixão pelos oprimidos, pelas pessoas oprimidas. Neemias era um homem que tinha dons de liderança. Neemias era um homem que tinha organização. E Neemias era um homem de muita oração. Então é um modelo, irmãos, de um político realmente cristão, verdadeiro. E para finalizar, Neemias era um homem justo. Neemias era um homem humilde.
Neemias era um homem isento de cobiça, ele não cobiçava o que as outras pessoas tinham, as outras nações, era um abnegado, e Neemias, ele não se corrompeu pelo poder que recebeu. Porque tem gente que quando recebe um carrinho, recebe alguma coisa, ele já se acha o tal, ou se corrompe para permanecer no poder. Segundo a democracia é um termo que se diz alternância de poder. É para acontecer isso. Mas os homens, quando entram, o que ele faz? Os seus ninhos. E eles querem, não importa se vem da alma do diabo, para Lúcifer, para Maria, para Josefa. Estou falando da Maria que está aqui não, porque a Maria da São Santa. O marido é por aí. Entendeu? Mas irmãos, Neemias disse e declarou: estou fazendo uma grande obra. Não, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você esteja em oração também pelo seu líder, pelo seu pastor. Você que está aí, que diz esse pastor. Primeiro que você tem que conhecer a Bíblia. Então tenha cuidado, ore pelo seu líder, apoie seu líder, incentive seu líder, peça a Deus para dar sabedoria ao seu líder. Porque como líder abençoado, ele abençoa a Deus. Amém? Deus te abençoe, vida e paz para você.